Oi, 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 gente, boa tarde, graça e paz, mais um meio-dia com a Dani. Ontem eu abri uma caixinha perguntando sobre possibilidades de temas, sugestões de temas para nossa conversa de todas as sextas-feiras ao meio-dia, e chegou muita coisa sobre perdão. Dani, como perdoar? Dani, como eu posso conseguir? Dani, perdão, não consigo. Enfim. E aí aconteceu algo na turma 6, que abriu recentemente, hoje a gente está no 4º dia. E ali o Senhor testificou que o tema seria perdão, não só sobre como perdoar, mas que eu contasse a vocês novamente um pouco da minha história e como eu consegui perdoar o Daniel depois de tudo. Se eu olhar para trás, eu até pedi para a Renata publicar lá na página o que eu havia escrito no grupo, para que todos tivessem acesso e soubesse do que eu estaria falando mais ou menos hoje ao meio-dia. Como eu consegui perdoar o Daniel depois de tudo. Para quem não conhece a nossa história, ou mesmo conhece a nossa história, o que aconteceu? Eu e o Daniel éramos casados, tudo normal, a gente se conheceu em 2003, namorou, noivou, casou, tivemos 2 filhos. E quando Dani e eu, nós temos a mesma idade, eu e ele. Hoje nós estamos com 41 anos. E quando nós tínhamos 33 anos, o Dani passou por uma cirurgia. Ele estava com 4 hérnias de disco e, na ocasião, todos os médicos aconselharam ele perder peso, a coluna descomprimir e assim ele poderia conviver com a dor, mas que ele não fizesse uma cirurgia na coluna. A gente foi em vários médicos, todos deram a mesma orientação. Você é muito jovem, muito arriscado, tem 2 filhos pequenos, esposo, uma vida pela frente. E nós fizemos todo o processo, todos os milhares e milhares de exames que uma cirurgia bariátrica exige. Tudo que o plano de saúde, os médicos, o hospital solicitaram, tudo foi feito à risca, na íntegra. A gente não burlou nada, porque aí alguém pode dizer, mas eles devem ter aberto uma brecha. Não, ninguém burlou nada, todo mundo fez tudo direitinho. E no dia da cirurgia, eu e o Daniel chegamos no hospital, o Daniel dirigindo o carro dele, tudo certinho. A cirurgia estava marcada para 3 horas da tarde, a gente deu entrada no meio para o fim da manhã, fomos pro apartamento e na hora que chegaram para pegar o Daniel, o que a gente diz o maqueiro, né? O Daniel começou a chorar e dizer que estava com dor. E com muito esforço, eu e o rapaz da enfermagem conseguimos deitá-lo na maca para que ele fosse levado para o bloco cirúrgico. Nisso chegou uma pessoa conhecida minha, a gente havia conversado e ela se prontificou de ficar comigo no hospital durante a cirurgia, porque ali nós ficaríamos orando para que tudo saísse de acordo e para que o Senhor estivesse cobrindo a vida do Daniel naquele momento. E assim nós fizemos. No dia que antecedeu a cirurgia, nós fomos para a última consulta e eu perguntei para o cirurgião principal, que era o responsável pelo procedimento, em quanto tempo mais ou menos levaria a cirurgia. E até falei assim, eu sei que um processo cirúrgico a gente não coloca um reloginho e vai cronometrar, mas em média, quanto tempo leva um procedimento como esse? E ele disse, no máximo 3 horas. Em média, a gente faz isso em 2h20, 2h30, mas eu vou te dizer 3 horas. Eu disse, tá, tudo bem. E a partir do momento que levaram o Daniel, eu virei para essa pessoa e disse assim, o médico disse que levaria 3 horas, mas eu lembro que quando eu tive neném, tive os meninos, sempre demora um pouquinho depois que a gente entra pro bloco, então bora contar que vai começar às 4 horas da tarde e não às 15 horas. E ela disse, é verdade, quando eu tive a minha filha foi a mesma coisa, enfim. E ali a gente ficou orando.
Quando deu 4 horas da tarde, eu olhei pro relógio e disse assim, ó, deve estar começando. E aí a gente continuou orando, eu e ela dentro do apartamento. E as horas foram passando. 5, 6, quando deu 7 horas da noite, eu virei pra ela e disse assim, deve estar acabando, né? E ela, deve estar acabando. Só que deu 7h30, deu 8 horas da noite. Quando deu 8h30 da noite, eu entrei em desespero. E passei aí a todo instante no balcão de enfermagem, né, do corredor do andar que ele estava, que estava o apartamento que ele ficou. E ninguém sabia me dizer. E aí eu disse pra ela, ó, fica aqui no apartamento, porque pode ser que enquanto eu procuro alguma notícia, ele venha pro apartamento. E ela ficou e eu saí andando pelo hospital até que eu consegui chegar no bloco cirúrgico, que era em outro andar. Isso já era quase 9 horas da noite. E eu bati na porta do bloco, ninguém vinha atender e bem ao lado ficava a UTI. E eu sabia que pelo procedimento, isso havia sido explicado pra gente, que independentemente de qualquer coisa, todo aquele que passa por um processo de uma cirurgia bariátrica, ele fica 24 horas na UTI. Então eu sabia que o Daniel não voltaria pro apartamento. A minha preocupação era o médico ir lá e ir no apartamento e eu não estar. E não ter ninguém. E eu bati na porta da UTI, porque será se levaram ele, ninguém foi no apartamento me dizer nada, mas eu disse, mas o médico disse que quando terminasse viria no apartamento. Também bati e ninguém apareceu. Eu disse, eu vou ficar aqui, alguém vai ter que aparecer. E depois de algum tempo, hoje eu não consigo precisar exatamente, mas eu creio que lá pelos seus 20 minutos, apareceu uma moça, técnica de enfermagem, que ia trocar o plantão e ia entrar para UTI. E eu já chorando, atraquei nela e disse, por favor, me dá alguma notícia, vê se meu marido tá na UTI, vê se aconteceu alguma coisa, porque a minha amiga estava no WhatsApp comigo e disse, ó, aqui ainda ninguém apareceu também. Ela disse, ó, eu não posso entrar, eu sou técnica de enfermagem, mas eu vou falar com a enfermeira-chefe da UTI, vou contar o que está acontecendo, ela vai vir aqui com a senhora. Tá bom. Assim foi feito, a enfermeira veio. Aí ela disse, olha, eu vou entrar lá no bloco, mas fique calma, às vezes demora, mas fique tranquila. Aí ela entrou, voltou, disse assim, olha, eles já estão finalizando, tá tudo bem. Tá bom. Aí eu voltei pro apartamento, eu disse, bom, estão finalizando. Eram quase 10h30 da noite e ninguém havia aparecido. E aí essa minha conhecida disse, bora ficar na porta do bloco, Dani, bora subir, sobe eu e tu e a gente fica lá, alguém vai aparecer. E assim nós fizemos. Com mais ou menos meia hora que nós já estávamos lá, o médico sai de dentro do bloco cirúrgico. Parecia que ele tinha corrido uma maratona. Ele é de descendência japonesa, então cabelo bem lisinho, o cabelo estava grudado na testa, parecia que ele havia corrido uma maratona. E ele disse assim para mim, a roupa, né, que eles vestem para cirurgia, aquele uniforme também suado. E ele disse, demorou muito, porque o fígado do Daniel estava dilatado, e aí foi o dobro do tempo, mas está tudo bem. Ele vai passar para UTI, o anestesista está esperando ele despertar para ele passar. Tá bom. Só dele ter vindo falar comigo, aquilo dali me aliviou. E aí eu virei para minha conhecida e disse para ela, vai embora, já tá tarde, eu já tinha pedido várias vezes para ela, e ela disse, não vou, eu vim para cá para segurar na tua mão, para te ajudar em oração, e eu só vou embora na hora que o Daniel passar para UTI. E nós ficamos ainda mais meia hora, até que o Daniel sai da sala, entubado, não acordado, e passa para UTI. Mas o fato de eu ter visto ele me acalmou mais uma vez. E talvez a inexperiência, a pouca idade, a falta de conhecimento fez com que eu nem atentasse às últimas palavras do médico para mim, que disse que o anestesista estava esperando ele acordar. Mas ele passou entubado e dormindo. Fui para casa, os nossos filhos eram pequenos. Na manhã seguinte, um amigo nosso, que é médico,
iria assistir a cirurgia inicialmente, mas que na última hora teve um imprevisto e não pôde assistir, me ligou perguntando que horas era a visita da UTI. Eu disse, é 10 da manhã. Eu disse, então faz assim, a gente morava bem perto do hospital, a gente morava a 2 quadras do hospital. Ele me chama de Danoca, é a única pessoa que me chama de Danoca na vida. Ele disse, Danoca, quando for 9 horas, eu passo aí no prédio de vocês, te apanho e a gente vai no hospital. Eu disse, mas é 10. Aí ele brincou, Danoca, eu sou médico, eu entro a hora que eu quiser e você entra comigo. Eu disse, tá tudo certo então. E assim foi feito. 9 horas da manhã, pontualmente, estávamos nós dois dentro da UTI. E eu fui pro leito e ele foi pro médico intensivista, pegou o prontuário do Daniel, começou a ler. O Daniel ainda estava meio sonolento. E ali, ele falou assim pra mim, Dani, eu não tô sentindo minhas pernas. Eu disse, como assim? Ele não tô sentindo. Aí, de novo, a falta de conhecimento, a falta de inexperiência, talvez a emoção daquele dia anterior, onde eu fiquei muito preocupada, fizesse que no outro dia eu estivesse fora da casinha, talvez, fora da caixinha, e não estivesse raciocinando. Eu virei pra ele e disse assim, não, vida, quando eu tive os meninos, as minhas pernas ficaram dormentes, mas havia uma diferença. Eu havia tomado uma RAC, o Daniel havia tomado uma anestesia geral. A RAC realmente ela te paralisa da cintura para baixo, é diferente da geral. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas naquela hora foi o que eu respondi. E aí o Palheta veio para perto do leito, esse nosso amigo, começou a brincar com o Daniel, ele chama o Daniel de grandão, e aí, grandão, como é que tu tá, nananã? E eu virei pra ele e disse assim, amigo, ele disse que ele não tá sentindo as pernas, e o Dani ainda tava meio grog. Aí ele disse, cara, o teu prontuário não tem nada assim que possa justificar, mas o resto tá tudo ok. E nós saímos, eu e esse nosso amigo que é médico. Quando ele foi me deixar em casa, que era bem perto do hospital, ele só ia dar a volta no quarteirão, ele virou pra mim e disse assim, Danoca, que horas é a visita da tarde? Eu disse, 5 horas. Ele disse, vou estar no consultório. Mas bora fazer assim, eu vou pro consultório 3 e pouquinho da tarde, eu passo novamente, te apanho e a gente vai lá e a gente entra mais cedo pra ver o que o grandão falou. Eu disse, tá bom. E de novo, ele deu a carteirada lá dele de médico, eu passei junto com ele, só que o Daniel já estava bem mais desperto. E aí, novamente, eu fui pro leito, ele foi pro intensivista, que já era outra pessoa nesse horário, e o Daniel, já totalmente acordado, virou para mim e disse assim, tem algo de errado. Eu não estou sentindo da cintura para baixo. Aí, nessa hora, eu me desesperei. Eu só fiz virar, porque o intensivista e esse nosso amigo estavam atrás de mim, assim, pelas minhas costas, e eu virei e disse assim, ele não tá sentindo as pernas. Eu falei até alto dentro da UTI, e é um lugar silencioso, só tem aqueles barulhinhos de máquina, e a minha voz soou pela sala inteira. E os dois vieram pro leito, e aí começou, eu digo que ali começou o nosso fim. Foi a partir daquele dia que a gente foi ribanceira abaixo. Nós ficamos quase 30 dias no hospital, sem que ninguém dissesse o que havia acontecido e o porquê, e como reverter e como tratar. Até que um dia, o próprio médico que fez a cirurgia bariátrica me chamou para fora do apartamento e disse assim, aqui vocês não vão conseguir, tira o Daniel daqui. Ele já não podia mais dar alta, porque o Daniel foi passado para outros especialistas. E eu assinei a alta do Daniel, me responsabilizando. Naquele momento começou a nossa guerra contra o relógio. Virei o mundo. Eu trabalhava numa empresa onde eu atendia pessoas de grande poder político. E eu comecei a ligar para esses clientes, e para alguns médicos também, que eram meus clientes, e todos começaram a me dar um único nome, era um neurocirurgião
que é aqui de Belém, mas é considerado um dos melhores da América do Sul. Ele não vai morar fora de Belém, porque ele ama ficar por aqui, mas ele passa mais tempo viajando, trabalhando em outros lugares do Brasil e da América do Sul e nos Estados Unidos do que aqui efetivamente. Mas ele tem consultório em Belém e ele atende uma semana por mês. Naquela época era isso que ele fazia. E todo mundo me dizia assim, sei quem ele é, mas não tenho intimidade. Sei quem é esse médico, mas não tenho intimidade de pedir uma consulta de urgência, de encaixe, a agenda dele é uma loucura e tudo mais. E eu fui, até que eu consegui alguém que pudesse falar com ele. E para minha surpresa era a avó do Daniel. A família do Daniel é muito pequenininha, eles são descendentes de libaneses. E então eu brinco que são 7 pessoas a parentela dele. E foi justamente a avó dele, que era a matriarca da família, hoje ela já faleceu, naquela época ela era viva, que tinha o acesso a esse médico. Só que até então, todos nós havíamos decidido que ela não deveria saber de nada, por conta da idade, ela já tinha 80 e poucos anos. E ali a gente precisou contar. E a tia do Daniel foi para casa dela, que era a filha dela, né? Irmã do meu sogro, conversou com a mãe. E a avó do Dani, na mesma hora, ligou para o doutor José Cláudio e ele estava embarcando para os Estados Unidos naquele dia. E ele disse, eu vou passar uma semana, mas não era nem uma semana, eu acho que era 4 ou 5 dias. Mas no dia que eu chegar em Belém, nesse mesmo dia, eu vou atender o seu neto. E assim ele fez. E nós fomos na parte da tarde, o Daniel de cadeira de rodas, de sonda, de fralda, sem sentido, da cintura para baixo. E o José Cláudio foi categórico, eu preciso operar o Daniel amanhã. Eu comecei a chorar. Eu estava vindo de 30 dias de hospital. E eu disse, de novo, outra cirurgia, eu não dou conta. E ele disse, você vai ter que dar conta. E ali também começou a ligar para o plano de saúde, autoriza de urgência. O José Cláudio usou do prestígio dele profissional, falou com quem precisava falar. E no dia seguinte o Daniel estava sendo operado da coluna outra vez. E para nossa surpresa, havia sido sacado 3 discos da coluna do Daniel no dia da cirurgia bariátrica, inexplicavelmente. José Cláudio colocou placas de titânio no lugar desses discos sacados e a única coisa que ele me prometeu foi, ele vai ficar de pé. Todo o resto eu não posso mais te prometer porque levou muito tempo a lesão na coluna e eu não sei o que vai acontecer. E ali começou a batalha mais difícil. Daniel precisou reaprender a ficar de pé primeiro, depois ele foi pro andador, depois ele foi para as muletas, depois para a bengala. Mas até que isso acontecesse, eu precisava dar banho, alimentar, limpar, cuidar 24 horas do Daniel. Eu saí do meu trabalho e eu achava que a gente ia resolver a nossa vida em 1 ano. Eu vendi a empresa do Daniel, que eu não entendia do negócio e não tinha como tocá-lo. Saí do meu emprego e tudo que eu arrecadei financeiramente falando daria pra gente sobreviver por 1 ano e meio. Mesmo custeando o tratamento do Daniel, que era muito caro. Fisioterapia, era muita coisa, gente. E nesse caminho, nessa jornada, abriram escaras no Daniel. Para quem não sabe o que é escara, são feridas que abrem quando eles chamam de feridas de contato. Quando você fica deitado muito tempo, nos lugares onde o osso é mais pontiagudo, eu estou explicando de uma maneira bem lúdica, assim, que é para fácil entendimento. Ela vai abrindo feridas. E abriu uma bem no cóccix do Daniel, e ele usando fralda. Então, quando as fezes saíam, elas acabavam entrando nessa ferida. Sim, eu dava banho no Daniel e eu limpava o Daniel, inclusive cagado. Estou usando uma expressão chula, mas que fique para que todo mundo possa entender. E aquela ferida fedia a carne humana podre. E ela foi ficando tão profunda e tão larga que ela entrava isso aqui da minha mão.
Eu precisava limpar toda aquela cavidade, esterilizar toda aquela cavidade, colocar medicamento e fechar outra vez. O Daniel passou a ser tratado dentro de casa, eu transformei o nosso quarto num quarto de hospital praticamente. E todos os dias eu recebia médicos e enfermeiros em 3 turnos diferentes. E em cada turno eu escutava sempre a mesma coisa: ele vai morrer. Falar disso ainda me emociona porque era a hora que eu mais tinha medo. Porque eu dizia, vai chegar a próxima equipe e quando eles saírem do quarto, eles vão virar para mim e vão dizer que ele vai morrer. E eu passei 6 meses escutando todos os dias que o Daniel ia morrer. E todos os dias, 3 vezes ao dia, que eu escutava essa frase, eu me despedia da equipe e quando eu fechava a porta da nossa casa, eu lembro que algumas vezes eu ia escorregando na porta. E eu dizia, Deus, ele não vai morrer. Eu sei que tu não vai permitir que ele morra. E eu vivi isso durante muito tempo. Eu não deixava o Daniel me ver chorando. Eu não deixava as crianças me verem chorando. Eu não deixava ninguém perceber que eu estava apavorada ou que eu estava frágil. Muito pelo contrário, eu criei um personagem. Se eu já me fazia de forte na vida, eu criei um personagem que aguentava qualquer coisa. Qualquer soco no estômago eu conseguia aguentar. Então, o Daniel nunca me viu chorar por isso. Muito pelo contrário, quando eu entrava no quarto e ele estava chorando, eu pegava na mão dele e dizia, eu tô aqui. Não vai acontecer nada. Como se eu fosse Deus. E passou 1 ano e meio e a situação não mudou. E eu me vi sozinha, sem dinheiro, com um marido doente, muito doente, e 2 crianças. Eu passei a viver nessa época com a benevolência dos meus pais. Meu pai, no jeitão muito doce dele de ser, ele ia na minha casa e ele sempre pedia um copo com água para ele ir na cozinha comigo e ele percebia que não tinha nada. E ele dizia, filho, eu vou bem aqui, eu já volto. E quando ele voltava com o supermercado do mês. E ao mesmo tempo que eu me sentia agradecida, eu me sentia fracassada, porque eu não estava conseguindo nem colocar comida dentro de casa. E eu que ganhava super bem, eu que mantinha a casa, e eu que isso e aquilo, e naquele momento eu não podia nada. Depois desse período, o Senhor me abençoou, e a minha empresa nasce de uma caixa de sapato, de retalhos de fita. E eu dou o nome para ela, o primeiro nome que a minha empresa teve foi Amor e Fita. Eu sempre fiz adereço de cabeça para minha filha, aquilo dali era minha válvula de escape, e aí as minhas amigas, sabendo do que eu estava passando, começaram a encomendar, e aí eu comecei a vender laço para fora. Eu não tinha condições de trabalhar fora ainda, então eu trabalhava de madrugada, e de laços eu fui para sapatinhos, e de sapatinho para roupinhas, até que o meu ateliê de roupa de festa para criança se tornou o maior do norte. E eu fiquei entre um dos maiores do Brasil durante muitos anos. No meio daquele caos, o Senhor me abençoou. E o Daniel, depois de 2 anos do que tinha acontecido, eu consegui que ele fosse para Brasília para ser atendido no Hospital Sara Kubitschek, que é referência na América do Sul para reabilitação de medula, de coluna, né? E depois de ficar 30 dias no Sara, chegou o diagnóstico, porque em Belém ninguém dizia pra gente o diagnóstico, diziam só, vou falar daqui pra frente, mas o que aconteceu pra trás eu não sei. E foi como uma bomba. O Daniel havia tido uma lesão medular irreversível, ou seja, controlar fezes, urina, ereção, locomoção seria impossível. Era dado como não vai acontecer. E receber esse diagnóstico levou o Daniel para a depressão profunda. Ele era um homem de 35 anos, inválido. Nisso a minha empresa começou a prosperar
E eu passei a trabalhar muito para custear o tratamento, para manter as despesas, para ter comida na mesa, para as crianças estudarem. E ali eu me perco do Daniel. É quando a cocaína entra na vida dele. O tratamento do Sara trouxe qualidade de vida para o Dani e ele reaprendeu a andar mesmo sem sentir. O Daniel, ele sente a ponta dos dedos dos pés, mas não sente o calcanhar, por exemplo. Isso é um milagre. Os médicos não sabem explicar como é que ele sente a ponta dos dedos e não sente o calcanhar. O Daniel conseguiu controlar a urina. Ele já consegue sentir, mas ele não tem controle fisiológico, mas isso faz com que ele não precise mais usar fraldas. O mesmo acontece com as fezes. E os médicos não conseguem entender. Fazem os exames e era para que ele não tivesse nenhum controle. Mas o Senhor vem trazendo a cura cada vez mais, um pedaço de cada vez. Mesmo que os médicos digam que isso é impossível. Até hoje o Daniel é acompanhado pelo Sara em Brasília. Uma vez por ano ele precisa ir a Brasília. Ele fica normalmente 3, 4 dias por lá. E os médicos não sabem explicar como é que ele conseguiu ter controle sobre alguns movimentos que teoricamente ele nunca mais teria. E é nesse processo que o meu casamento acaba, a cocaína entra, o Daniel passa a me roubar. Ele não parava em nenhum emprego. Alguém o perseguia. E quanto mais eu ascendia, mais o Daniel declinava profissionalmente. E chegou um ponto que eu era por completo o marido. Eu sustentava, eu pagava, eu isso, eu aquilo outro. Olhando para trás, hoje eu disse isso para uma aluna da turma 6, eu tive uma discussão dentro do nosso carro com o Daniel, que ele me olhou e disse assim: me enxerga, tu não estás me enxergando. E eu estava tão envolvida em manter a nossa casa de pé, mas eu não enxergava. Sabe quando você tem a sensação que o teu marido ou a tua esposa te vê, mas não te enxerga? Era dessa forma. Eu via o Daniel, mas eu não o enxergava. Eu via os sinais do que estava acontecendo, mas eu não enxergava. De alguma forma eu fui empurrando com a barriga. Tava ruim, o casamento tava ruim, a relação tava ruim, tudo tava ruim. Eu chamava o Daniel de âncora, eu dizia: tu é uma âncora na minha vida. Enquanto eu te dou força para submergir, tu me dá força para afundar. E quando ele me disse assim: me enxerga, ali era um pedido de socorro desesperado. Eu disse assim: vai tu te enxergar. Tamanho homem, barbado, tu queres que eu te enxergue, Daniel? Eu vou olhar os nossos filhos. Vai parar de mentir, de ser irresponsável, nenhum emprego tu paras, tu é um encosto, um entrave na minha vida, eu não sei o que eu ainda faço contigo. E todo mundo ao meu redor via o Daniel como um encosto na minha vida, como alguém que atrapalhava a minha ascensão. Mas eu também não enxergava que eu conseguia ascender porque ele segurava também as coisas em casa, com as crianças. Eu nunca tinha tempo, eu não tinha tempo para meus filhos nunca, para nada. Eu nunca podia, eu sempre tinha uma reunião, eu sempre tinha uma ocupação, eu sempre tinha um cliente, eu sempre tinha algo que era mais importante. Jogo de futebol, escolinha de futebol, não ia. Aula de natação, também não. Apresentação do balé, esquece, eu não tinha como ir, eu pagava. Eu era uma patrocinadora, eu pagava Kumon, escola, natação, futebol, mas eu nunca estava presente, nunca. E isso vejo o meu erro. Eu tomei o lugar que não era meu e eu tomei decisões das quais eu excluía praticamente a minha família do meu dia a dia. Eu estava sempre muito ocupada. E é nesse momento que a gente se perde, é nesse momento que tudo desanda. O Daniel passou a roubar dentro da minha empresa, porque ele não parava emprego nenhum. Eu disse: então vem trabalhar comigo, porque tu não para emprego nenhum. E foi um momento que sumiam grandes quantidades de dinheiro e o Daniel começou a me fazer acreditar que eu era louca. Chegou num ponto que eu achei que eu estava louca mesmo.
Ele dizia, você não sabe onde você guarda nada, ai de ti sem mim. Você acaba de pegar um negócio, daqui a pouco você não lembra onde deixou. Você nem deve ter recebido esse dinheiro. O Daniel chegou ao ponto de deixar com que eu acreditasse que pessoas da minha equipe haviam me roubado. Que a pessoa que trabalhava em casa poderia ter mexido. Qualquer pessoa podia pegar a culpa dele, menos ele. Até que chegou um dia, a palavra diz que nada que esteja oculto, que não vá ser revelado, caiu tudo por terra. Num final de semana, minha vida passou diante dos meus olhos e foi destruída como uma onda de um tsunami. Eu descobri os roubos do Daniel, descobri que um reembolso de um valor significativo de um cliente ele havia extraviado. E eu achando que eu tinha pago o cliente, eu não tinha, porque ele extraviou o dinheiro. E mesmo eu confrontando ele, com todas as provas na minha mão, ele negou. E aí foi quando eu disse, não, chega. Até que ele viu que não dava mais para negar e ali ele começou a confessar aos pedaços o pecado dele. Eu vivi coisas dentro da minha casa que eu não sabia. Eu lembro que uma pastora um dia foi orar comigo e ela disse, minha filha, Deus me mostra ratos te roubando. E eu não sabia do que ela estava falando. O rato era o Daniel. A pessoa que eu mais confiava foi aquela que me fez perder toda a confiança. Houve um episódio que eu cheguei em casa bem tarde e aí eu tomava remédio para dormir, porque eu não conseguia dormir. E eu acordava muito cedo para ir trabalhar. E sempre quem me dava o remédio era o Daniel. Ele passou a me dopar à noite para ele poder cheirar cocaína dentro de casa. Só que eu fui despertada por volta de 3 da manhã pelo Senhor e eu olhei para o lado, eu não vi ele na cama. Me levantei, fui para o quarto da Karine e vi que ela e o Emanuel estavam dormindo. E fui para o quarto que era do Emanuel e lá ficava a cama de apoio para quando alguém viesse dormir na nossa casa, ou às vezes quando eu precisava, eu pagava a babá para dormir. E nessa noite eu tinha pago a babá para dormir. E ao abrir a porta do quarto do Emanuel, o Daniel estava embaixo da cama da babá. E ali ele disse que novamente eu estava louca, eu estava vendo coisas. Que ele tinha ido procurar uma bermuda embaixo da cama. Esse era o nível de mentira do Daniel, tá? Então o Daniel, ele quebrou comigo todas as formas de eu acreditar nele. Mas ainda assim, eu pegando ele no flagra, eu estava tão ocupada com outras coisas, eu disse, a última coisa que eu vou me preocupar é com o Daniel e com o que ele faz, o que ele deixa de fazer. A gente já estava tão distante um do outro, a nossa conexão já tinha sido quebrada há tanto tempo que isso eu, de novo, vi, mas não enxerguei. Talvez naquele momento era até cômodo acreditar nas mentiras dele e não me debater mais em confrontá-lo, porque não adiantava. Então, eu já estava, aqui no Pará a gente diz pela bola 7, já não queria mais nem saber. Mas nesse final de semana que eu descobri a cocaína, os roubos e tudo mais, isso aconteceu de uma sexta-feira à noite. No sábado, o Daniel passou o sábado inteiro mentindo e dizendo que não. Aí foi quando eu procurei ajuda, eu liguei para o irmão dele, que mora em outro estado, liguei para a mãe dele, que não mora em Belém, mora numa cidade no interior, para ela vir para Belém e sair ligando para todo mundo. E na segunda-feira o irmão dele estava em Belém. E aí o Daniel foi totalmente confrontado. E foi quando a gente decidiu intervir e o Daniel foi para o tratamento no interior com o padrasto dele, que é pastor. E a partir dali eu tomei ódio do Daniel. Eu queria ver o Daniel quilômetros de distância de mim. Nesse momento, a mãe do Daniel, ainda em Belém, ela despachou ele para lá, o marido dela recebeu.
ela virou para mim dentro do nosso apartamento e disse que o Daniel sairia daquele casamento. E a única coisa que eu decidi foi pegar minhas roupas, as roupas das crianças e uma mala, e eu deixei tudo para trás. Eu ia recomeçar minha vida. Os rombos financeiros que o Daniel tinha feito na empresa eram muito grandes. Eu fiquei mais quebrada do que arroz de terceira. Eu descobri que a escola das crianças há 1 ano não era paga. Eu descobri que o condomínio não era pago há 2 anos. Eu descobri que o carro não foi pago, que o seguro não foi pago. Resumindo, eu descobri que eu tinha 80 mil de dívidas e nenhum dinheiro no banco. Liguei para os meus pais, fui lá, contei, pedi ajuda e fui morar com as crianças no nosso quarto, no meu quarto de solteiro. E quando eu tive a Karime, a minha mãe tirou a minha cama de solteiro e colocou uma cama de viúva para eu passar o meu resguardo na casa dela. E aquela cama acabou ficando, e depois quando eu tive o Emanuel e eu fui passar o resguardo lá com ela também, aquela cama ficou, e era naquela cama de viúva, que não é nem a cama de solteiro e nem uma cama padrão normal de casal, que eu dormi 8 meses com os meus 2 filhos, bem apertadinho, só nós 3. E depois de 8 meses, o Senhor brandou novamente na minha vida e eu consegui ir pagando as dívidas, novos trabalhos foram acontecendo e eu consegui alugar minha casa, e eu consegui mobiliar minha casa, e eu consegui trabalhar, e a minha vida começou a transcorrer, e o meu negócio voltou a prosperar, e eu dizia, nunca mais o Daniel na minha vida. A minha mãe não cogitava do Daniel chegar ao menos perto de mim ou das crianças. Ela achava que ele ia me matar, ia matar as crianças, que ele ia cometer o suicídio na nossa frente. Muitas coisas passavam na cabeça dela e ela ficava me falando aquilo e ia me dando medo. E depois de 8 meses eu fui para minha casa. Comecei a viver minha vida, as crianças também. E foi quando eu disse, não, agora eu preciso me sentir livre por completo dessa situação, e dei entrada no divórcio. E foi a primeira vez, depois de mais de 8 meses, que eu falei com o Daniel, e eu já fui ligando assim, o mínimo que tu podes fazer é vir acenar, não falar nada e nem olhar pra mim. É o mínimo que eu espero de ti. E desliguei o telefone. E ele veio. Ele não discutiu comigo. A única coisa que ele disse foi, eu vou respeitar a tua decisão, não é o que eu quero, mas eu vou respeitar. Assinou o divórcio. Ele saiu aos prantos e eu saí empoderada. Eu achava que ali era o meu passaporte da felicidade, da liberdade, eu tinha me livrado daquilo tudo. Ninguém sai ileso de um processo desse. Quando chegou a homologação, mesmo eu não querendo nada com o Daniel, mesmo ainda muito ferida, a única coisa que eu não senti foi a tal da felicidade e da liberdade. Eu sentia um fracasso, eu havia fracassado no maior projeto da minha vida, que era o meu casamento e a minha família. Eu acho que o Senhor começa a trabalhar na minha vida nesse momento, quando eu entendo que a dissolução era a comprovação do fracasso e não da liberdade. E a partir dali o Daniel começa a ser resgatado pelo Senhor. Muita coisa ele ainda aprontou, tá, gente? Mesmo em tratamento, tomando remédio controlado. Ele levou a Karime para um casamento de um amigo dele. Ele estava tomando remédio tarja preta. Eu entrei com medida protetiva para ele não chegar perto de mim, nem das crianças. Mas mesmo assim, eu permiti que a Karime fosse e eu disse assim para ele, olha, não apronta nada com ela. Faz comigo, eu sou adulta, eu me viro, eu me protejo, eu me defendo. Mas se tu fizeres com ela, eu não vou te perdoar mesmo. E na época eu ameacei o Daniel, eu disse, eu sou capaz de te matar. E nessa época ele estava de medida protetiva, eu tava, né, contra ele. E ele gargalhou, parecia Satanás, olhando pra minha cara e rindo. Ele disse assim, bom saber que tu tá me ameaçando de morte. Eu vou falar pra delegada, pra oficial de justiça, quando ela bater na minha casa novamente. Eu disse, deixa eu te falar um negócio. Eu te mato, com 8 anos eu tô na rua.
Tu vai estar embaixo de 7 palmos. Faz alguma coisa com ela nesse casamento e eu vou te matar. Foi a mesma coisa que dizer faz. Ele virou uma dose de uísque, lá ele teve uma parada cardíaca, ele saiu do casamento dentro de uma ambulância, onde a nossa filha não conhecia ninguém. E eu lembro que eu peguei o meu celular, entreguei pra ela e disse assim, filha, a mamãe vai ficar com o celular da vovó. E porque eu fui morar bem perto da casa dos meus pais, porque eles me davam suporte com as crianças. Eu fui morar na mesma rua que os meus pais. E eu peguei o celular da minha mãe e entreguei o meu pra Karime e disse assim pra ela, ó, qualquer coisa você me liga. Qualquer coisa você liga, a mamãe aparece em 2 minutos nesse casamento. E ela, tá, mãe. E ela ficou me dizendo, não, mãe, agora os noivos já saíram da igreja, a gente tá indo pra recepção. Não, mãe. Ela foi me dando os passos deles. E chegou um momento que já estava tarde, eu acordava cedo, e eu disse assim, filha, a mamãe vai cochilar, mas o celular da vovó tá do lado do travesseiro da mamãe, qualquer coisa me ligue. E ela disse, tá. Com 20 minutos eu vi a Karime entrando no meu quarto. Eu tinha dado a chave de casa para ela, para quando ela chegasse. Ela é branquinha, ela chegou pálida. E eu disse, o que aconteceu? Ela disse, não, mãe, começaram a servir bebida e o papai achou melhor a gente vir embora. Ela mentiu. Começaram a servir a bebida na hora que ela foi na mesa de doces. Que ele se desvencilhou dela por 5 minutos, ele virou a dose de uísque e quando ela voltou para a mesa, já estavam carregando ele para a área de cozinha, né, de serviço, para não tumultuar a festa. E amigos dele, que eram médicos, foram arrastando ele, fazendo massagem cardíaca e chamando a ambulância. Resumindo, o Daniel saiu de lá e deixou a Karime sozinha, porque ele saiu de ambulância desacordado. A minha sogra foi chamada e ela nem sequer me ligou, dizendo assim, vem buscar tua filha. Ela simplesmente olhou para a Karime e disse, minha filha, se vire aí. A Karime tinha 12 anos. E aí um amigo dele foi, perguntou para ela qual era o endereço, ela sabia dizer direitinho onde nós morávamos. A gente morava numa rua bem conhecida em Belém. E ele a trouxe, ele e a esposa a trouxeram para casa. Na manhã seguinte eu achei estranho, mas ela muito calada. Eu disse, eu não vou insistir, de manhã eu converso com ela. Novamente, a Bíblia diz que tudo que está escondido vai ser trazido à tona. Uma vizinha nossa, do prédio que nós morávamos, quando éramos casados, me ligou bem cedo. E ela é muito minha amiga, e outro dia ela até escreveu um depoimento, a Fabrícia, eu publiquei. Ela disse, Dani, o que aconteceu ontem à noite? Aí eu disse, como assim? A mãe do Daniel veio em casa pedindo ajuda pra gente, só que eu não escutei. Eu já vim escutar depois, a mamãe que acordou. E a mamãe disse pra ela que eu tinha tomado remédio pra dormir. E de fato, eu tinha tomado remédio pra dormir. E ela saiu daqui que nem um furacão, só fez dizer pra minha mãe que o Daniel havia passado mal num casamento. Ali eu descobri toda a história do que tinha acontecido. Então, mais ódio eu criei do Daniel. Aí mesmo que eu mantive a medida protetiva, aí mesmo que eu queria o afastamento, e aí mesmo que eu não queria estar com ele perto. Passado um tempo, hoje eu já não consigo colocar numa ordem tanto tempo, tantos dias, tantos meses. Passou um tempo. As crianças começaram a externar a falta do pai. E eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou deixar um pai retardado, porque eu dizia que o Daniel era um retardado, um imbecil, um drogado, um irresponsável, um mentiroso, um isso, um aquilo outro, chegar perto dessas crianças. E aí um dia eu tinha ido para o culto e o Senhor falou comigo que o problema era meu e dele, não eram com as crianças. Que eu devia deixar novamente a reaproximação. E aí eu tive que chamar o Daniel na minha casa. E eu era sempre muito grossa e bem clara com ele. Eu disse, ó,
uma vez no mês eu vou te deixar ver as crianças. Se tu aprontar, eu vou cumprir o que eu te falei, eu vou te matar. E aí, de uma vez por mês, ele passou a ir buscar as crianças e deixar em casa. E aí, nesse de pegar as crianças no horário de saída e deixar em casa, um dia, os dois chegam comigo e dizem assim: mãe, deixa o papai almoçar com a gente em casa. Gente, aquele pedido entrou em mim e a minha vontade era gritar e dizer não. Mas eu olhei para o olho dos meus dois filhos e eu olhei para os olhinhos deles e vi que eles estavam pedindo aquilo quase como uma súplica. Eu me engoli. Toda a minha raiva, a minha mágoa, a minha dor, tudo de ruim que eu tinha pelo Daniel, e eu disse assim para eles: ó, não é todo dia. Uma vez na semana a mamãe vai deixar, mas a mamãe não vai almoçar junto com vocês. E aí o Daniel chegava com eles para almoçar, eu me trancava no meu quarto. Eu não queria conversa com o Daniel, eu não queria aproximação, a presença dele me fazia mal. Foi dessa forma, um dia de cada vez, um passo de cada vez. O Daniel buscando o Senhor, sendo tratado, sendo sarado, sendo transformado, que o Senhor foi me alcançando também. O Daniel foi muito esperto, eu digo que foi muito esperto. Uma das minhas linguagens de amor é atos de serviço. Ele passou a me ajudar em algumas coisas, mesmo dizendo: não é para fazer, não quero que me ajude, nem fala comigo. Ele ia lá e fazia e ficava calado. E aí, quando eu descobria, a moça que trabalhava em casa, ela dizia: foi o seu Daniel que fez. E aí eu me calava. E ali o Senhor começou a me transformar. À medida que o Daniel ia buscando o Senhor trabalhava na vida dele e na minha, na vida dele e na minha, na vida dele e na minha, na vida dele e na minha. Até que meu pai adoeceu, e o Daniel sabe da importância do meu pai na minha vida. E eu me vi sozinha no hospital. Eu tenho um irmão mais velho, mas meu irmão disse assim pra mim: não vou para o hospital não, tenho pavor de hospital, eu não vou. E hoje é meu aniversário, tem gente na minha casa, eu não tenho. Resolve aí, Daniela, o que tu resolver, tá resolvido. E o nosso pai estava indo para uma cirurgia de um alto risco de vida, de morte. Uma morte iminente. E de urgência e inesperada. E sem que eu pedisse novamente, o Daniel foi nos bastidores, pegou as crianças, pegou minha mãe, foi na casa da minha mãe com a minha mãe. Nessa hora ela não falava com o Daniel, tá? Mas ela aceitou a ajuda dele. Foi na casa dela, pegou roupa pra mim, pegou roupa pro meu pai, pegou o documento que precisava para poder entregar a papelada no hospital, enfim. E era meia-noite, meu pai dentro do bloco cirúrgico e eu fiquei na porta do bloco. Quando eu era criança, que eu me cortava, ou quebrava o braço, ou partia a cabeça, era sempre o meu pai que me levava pro hospital. E ele sempre dizia assim pra mim, na hora que eu tava levando ponto, não foram muitas vezes, tá, gente, porque eu não era uma criança muito arteira, mas 3 vezes. Eu partia uma vez o queixo, depois a testa e quebrei o braço. Nessas 3 ocasiões, meu pai dizia assim: eu tô aqui, tô do seu lado, nada vai acontecer, eu tô aqui te esperando. E eu lembro que eu usei essa mesma frase pro meu pai, e eu disse, chorando pra ele, eu disse assim: quando eu era criança você dizia que você tava ali, eu tô aqui. Porque ele começou a chorar, eu nunca tinha visto meu pai chorar na vida. E ele começou a chorar, ele disse: eu vou morrer. Eu disse: não vai. E ele não queria entrar, e a médica veio lá de dentro: olha, ele não tá deixando, e a gente não vai operar ele desse jeito, e se a gente operar ele vai morrer. Eu pedi pra entrar no bloco e eu sozinha. Pedi pra entrar no bloco, não deixaram, mas a médica deixou que os enfermeiros trouxeram assim, o meu pai pra porta do bloco. E eu disse assim pra ele: eu ainda preciso de ti. Eu não tenho marido. Eu disse pra ele: só sou eu e 2 crianças, eu preciso de ti, pai. Por favor, deixa ele chorar. E na época, meu pai tirou o cordão dele, tirou o anel de formatura, a aliança. Ele já tava com a batinha, mas ainda tava com short, cueca. Ele tirou e me entregou tudo. Disse assim: eu vou por causa de ti, porque eu sei que você ainda precisa de mim. Então mais desespero me deu depois que ele entrou. Eu disse: meu Deus, se ele morrer,
É minha culpa porque eu pedi pra ele fazer aquelas coisas que o diabo coloca na cabeça da gente. E eu lembro que eu tava sentada orando, sem parar. Na porta do bloco cirúrgico, o Daniel chegou. Eu não comia há muito tempo, eu não bebia água há muito tempo. Eu acho que eu já tava naquela lida com meu pai há mais de 8 horas. Entre ele passar mal, corre, cirurgia, documento, enfim. E o Daniel me viu segurando as coisas do meu pai, e aí veio, pegou na minha mão, pegou as coisas, colocou numa sacola que ele trouxe. E a única coisa que ele me disse foi: deixa eu ficar aqui do teu lado, eu não vou falar nada não. Não te preocupa que tu não vais te aborrecer comigo, eu só vou ficar aqui do teu lado se precisares de alguma coisa. E segurou na minha mão. Foi a primeira vez em quase 2 anos que eu deixei o Daniel chegar perto de mim ao ponto de me tocar. Ele era proibido de chegar perto de mim. Eu falava com ele afastado, eu não deixava que ele chegasse perto. E nós ficamos 2 horas louvando ele, segurando na minha mão. E no meio desse período ele disse assim: não importa o que aconteça, eu não vou sair do teu lado, eu já falei contigo, eu errei contigo, eu já te pedi perdão, mas de novo eu vou te pedir perdão. Eu nunca mais vou largar a tua mão, porque eu acusava eles dele ter largado a minha mão enquanto eu segurava dele. Eu nunca mais vou largar a tua mão, não importa, pode até casar com outro homem, o problema é dele, ele ainda disse assim, mas eu não largo mais a tua mão, nunca mais nessa vida. Ali eu perdoei o Daniel, porque na minha hora de muita dor, mesmo eu dizendo que eu não queria ele, quando eu vi no primeiro momento expulsei ele passou por cima disso e ficou lá. E aí ele me ajudou 30 dias cuidando do meu pai, dividia as madrugadas comigo no hospital, porque o meu irmão no dia seguinte foi embora para casa de praia dos meus pais, porque era início das férias do mês de julho. Ele disse para mim: ah, não, tô de férias, cuida aí, o que tu resolver tá resolvido. E ficou novamente comigo. Disso tudo, o que eu quero dizer para vocês? Eu teria todos os motivos do mundo para não perdoar o Daniel. Eu poderia até hoje virar minhas costas e ter ido viver uma outra história. Eu tive a oportunidade de viver uma outra história, mas ainda assim, o propósito do Senhor se cumpriu na minha vida e na vida do Daniel. Por mais que parecesse impossível. Ontem, no grupo, eu disse assim: quem de vocês seria capaz de perdoar? E em seguida eu respondi: eu não fui. Eu só fui capaz de perdoar o Daniel quando a presença do Espírito Santo me tomou. Eu só fui capaz de perdoar o Daniel quando no dia a dia, sem que houvesse uma forçação de barra, eu começasse a perceber a transformação do Daniel. Só se transforme. Não se importe se... Mas como a minha esposa vai ver? Como meu esposo vai ver? Deixa Deus trabalhar. Deus vai criar situações para que você possa se aproximar, porque Deus criou... Eu não estou dizendo que teu pai vai ficar doente como o meu, vai quase morrer. Não é nada disso, gente. Mas Deus vai criar formas de tocar o coração dele ou dela, porque Ele criou uma forma de tocar o meu coração. Ele criou uma situação para que eu enxergasse o Daniel outra vez. A partir dali, logo em seguida a gente voltou? Não, a gente não voltou logo em seguida, mas ali a gente começou a reestabelecer conexões. Eu já deixava o Daniel se aproximar, eu já deixava ele almoçar comigo dentro de casa e eu almoçando. E as coisas começaram a fluir, começaram a acontecer. Todo o ódio que eu tinha de dentro do meu peito foi saindo, foi sarando. Eu comecei a ver que eu havia falhado para ele. Aquela discussão que a gente tinha tido, muito feia dentro do nosso carro, eu vi que o Senhor estava me mostrando que Ele estava pedindo socorro e eu não conseguia enxergar. Às vezes que eu fui egocêntrica, egoísta, soberba, arrogante. Às vezes que eu deixava a minha família de lado.
Tudo isso o Senhor foi trazendo para mim, sem que o Daniel precisasse abrir a boca. Foi necessário o Daniel se transformar, o Senhor trabalhar na vida dele para que eu fosse alcançada pelo projeto de Deus na nossa vida. Então deixa o Senhor te transformar. Se você está aqui agora, está escutando o que eu estou falando, não se preocupe se seu marido vai ver, o que ele vai achar, se a sua esposa vai ver, o que ela achar, não se preocupe. Faça do Senhor a tua primazia, põe Ele no primeiro lugar do teu altar, busca Ele. Senhor, eu quero ser uma nova criatura. A tua palavra diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Tudo se faz novo, se faz o teu novo e o teu sobrenatural me alcançar. Sabe? Tira a roupa de vítima, veste de vencedor. Senhor, eu e minha casa vamos te servir. Meu marido não está em casa, mas ele vai estar em casa. Começa a profetizar. Eu lembro que o Daniel dizia assim pra mim: tu vai casar com o outro, quero é ver, tu vai casar comigo de novo. E eu dizia: para de me jogar praga. Mas ele abria a boca dele, ele profetizava. Ele olhava pra mim e dizia assim: tu vai casar comigo de novo. Eu dizia: eu não vou, eu vou te expulsar da minha casa. E ele dizia: vai sim, pode até me expulsar, tá tudo certo, mas que é comigo que tu vai casar de novo, vai. Ele falava, ele gerava o milagre dele, ele profetizava o milagre dele. Quando todo mundo dizia: olha, ela vai casar mesmo com o outro, olha, ela não te quer mais, olha, é impossível, olha, não tem mais jeito, olha isso, olha aquilo outro. Ele dizia: vai acontecer, porque eu tenho um propósito, porque há um princípio. A palavra diz que o casamento é um princípio, é um propósito do Senhor, então o meu vai ser restabelecido. Ele acreditava quando ninguém acreditava. Quando todo mundo dizia para ele: é impossível, ele dizia: não, vai acontecer. Quando todo mundo dizia para ele: não tem jeito não, tem jeito sim, ela vai me perdoar, ela vai. As pessoas achavam que ele era louco, mas ele sabia a loucura dele. Eu te faço um desafio: busca o Senhor por ti. A palavra diz que aqueles que se achegam, que buscam primeiramente a Ele, o seu reino e a sua justiça, todo o restante é acrescentado. O Senhor não diz que o restante é a tua profissão, a tua carreira. Ele diz tudo. É a tua vida financeira, é a tua vida espiritual, é a tua vida profissional, é a tua vida conjugal. Mesmo que a multidão diga para você: não vai acontecer, vai. Não abra jamais a sua boca para decretar: eu não consigo, eu não posso, é impossível, não vai dar certo. Fale o oposto de tudo isso. Nos dias que o cansaço bater, se deite no colo do Senhor e descanse. Hoje eu olho para trás e entendo que a luta tenha sido tão grande, tão dura, tão difícil, porque havia um propósito do Senhor na minha vida, para que eu pudesse, a cada história da qual eu escuto, da qual eu acompanho, da qual eu aconselho, eu possa dizer: eu já passei por esse caminho, tem jeito, tem solução. Talvez o Senhor tenha me preparado de tal forma que é para eu poder edificar na vida de cada um através daquilo que Ele fez na minha. Quando cada turma de desafio começa, eu digo para vocês: aquilo que Deus fez na minha vida, eu tenho convicção que Ele pode fazer 2 vezes mais na tua. Se eu tenho essa fé e essa convicção, tenha você. Pode o mundo não acreditar, você acredita. A palavra diz que as coisas de Deus são loucuras para o homem. Te abraça na loucura do Senhor, não na loucura do mundo, onde as pessoas fazem questão de tirar print, vi teu marido ali, vi teu marido assim, vi teu marido assado, olha o que teu marido postou, olha o que a tua esposa postou, como se quisesse colocar a última pá em cima da sepultura do teu casamento. Se afaste de pessoas assim, de amigos assim. O inferno tá lotado. Amigo de verdade pode não concordar contigo, mas ele vai lá e vai dizer: tô do teu lado. Acontece o que aconteceu, eu tô aqui, segura na minha mão. Isso é amigo de verdade. Mas amigo que vem para trazer fofoca, disse-me-disse, contenda e confusão, não é amigo. E aquele papinho: ai, é porque se fosse comigo eu queria saber. Mentira. A palavra diz que maldita é a boca por onde sai o escândalo.
O que você precisava saber, você já sabe. Você não precisa de jornalista nem fofoqueiro de plantão. Você não precisa do Léo Dias na tua vida, não. Amigo Léo Dias, ó, manda zarpar da tua presença, bloqueia. Não edifica. Tudo que não edifica na nossa vida, a gente se aparta. Ah, isso daqui, não. Ih, vai pra lá, tá louco? Escute a única voz que vale a pena ser escutada, a do Senhor. Abra seus ouvidos para que Ele possa falar com você. Vá para a presença dEle sem ser uma metralhadora de falar e não dá tempo dEle responder. Tenha um tempo de qualidade com o Senhor. Nessa tarde, faça dessa história, desse testemunho que você acabou de ouvir, um renovo. Se você estava em dúvida, entrega agora para o Senhor a tua dúvida. E mais uma vez eu profetizo que todo aquele que está escutando essa mensagem, seja agora ao vivo, seja mais tarde no YouTube, possa ser alimentado da presença do Senhor e que cada um possa receber porção dobrada do novo de Deus em suas vidas. A todos um abraço. Muito obrigado pela presença de mais um meio-dia com a Dani. Eu espero de alguma forma que o Senhor possa ter usado a minha vida para te edificar, para te trazer esperança, para te trazer bom ânimo, para te trazer boas novas. Não permita que Satanás roube o teu bem mais precioso, que é a tua família. Afasta da tua mente tudo aquilo que for negativo e olha para o Senhor e pede que Ele te alcance com a graça. Amém? Um beijo, fiquem com Deus.